capítulo de número 17. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo número 12. Número 12. Glórias a Deus. Quantos ajudam diz amém? Amém. Tem alguém procurando desespero? Diz assim a palavra do Senhor: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Podem se assentar em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amado, você breve. Ele nos revela essa história que Amaleque se levanta contra o povo de Israel. E o povo de Israel agora se coloca, amados e queridos, em uma peleja da qual não venceria, porque era a minoria, ainda estava com a mente de escravo, ainda não tinha exército formado. Então contra Amaleque eles não venceriam. Mas a Bíblia diz que Moisés então chama Josué, levanta como capitão do exército, coloca ele sobre capitão e lhe dá uma ordem para ir contra o exército de Abimeleque. Só que a Bíblia diz, amados queridos, que Josué ele faz tudo conforme o que Moisés lhe manda. Tudo como Moisés tinha lhe mandado, ele faz. Moisés sobe ao monte, sobe ao cume para interceder. Também Arão e Hur sobe também com Moisés. Só que a Bíblia diz e nos revela na história que enquanto as mãos dele estavam estendidas, estava erguida, o povo de Israel prevalecia. Só que quando as mãos de Moisés baixava, Abimeleque permanecia e vencia a batalha. Só que, amados queridos, quando eu vi essa história, eu tirei aqui alguns resumos que eu quero trazer para a igreja, que eu quero tirar alguns benefícios dessa história para a igreja de Cristo. A primeira lição que eu tiro com essa história é: o inimigo não avisa a hora que vai atacar. Olha aí. Aleluia, Jesus. Aquele exército não avisa o dia que iria atacar Israel. Ele não chegou dizendo: eu vou atacar, eu vou permanecer contra vocês. Não. Ele simplesmente chega para a batalha para derrotar o povo de Israel. Então o inimigo ele nunca vai avisar a hora que vai atacar alguém. Por isso que sempre temos que estar preparados. Igreja que está preparada contra o inimigo sempre vencerá. Olha aí. Porque quando não estamos preparados, quando não estamos de um joelho dobrado, quando não estamos na posição, é fácil sermos vencidos pelo inimigo. Então a Bíblia diz que eles estavam sempre preparados. Se você olhar, Moisés ele chega e diz: vai haver guerra, não hoje, mas amanhã. Ele não diz que não haveria guerra, ele diz: vai haver, mas amanhã. Então não estamos nos preparando sempre para hoje. A guerra vai haver, o inimigo sempre vai estar preparado para a batalha, só que nós temos que estar preparados sempre. Aleluia, Jesus. E Moisés diz: vai haver amanhã, e tu se prepara. Só que quando eu vejo isso aqui, quem era perito em guerra, quem era perito em batalha, era Josué, e não Moisés. Josué era perito em batalha. A primeira vez que Josué aparece em cena, e a Bíblia diz que ele já é colocado como capitão.
Então a segunda lição que eu entendo isso aqui é: amanhã terá guerra, se prepare. O inimigo sempre vai estar preparado para abater a sua alma, abater a sua carreira, abater a tua fé, destruir o teu lar, destruir as tuas finanças. Sempre ele vai estar. Só que quando nós estamos preparados para amanhã, um passo do inimigo hoje, amanhã você já está preparado para ele. Crente que anda com o joelho no chão, o inimigo, quando ele se levanta por uma porta, por 1000 ele tem que sair, porque a Bíblia diz que servo do Senhor preparado vence a batalha, porque ele não depende da força do braço, mas depende do Senhor e o Salvador de Israel. Terceira lição. A Bíblia vai dizer que Moisés vai falar para Josué: escolha homens. Escolha homens para batalha. Quando eu vi aqui, amado, isto, eu me perguntei: por que escolher homens? É dar uma ordem para Josué: escolha homens. Sabe por que Josué foi lhe dada a ordem para escolher homem? Porque menino não vence batalha. Menino não vence guerra. Menino sempre vai fazer calundu. Menino não vai na hora que se manda. Menino sempre faz birra na hora que é lhe dado uma ordem. Menino não vence batalha. Por isso Moisés vai dizer: escolha homens. Porque menino quer mérito, quer posição. E isso não vence batalha, isso não traz almas. Eu tenho cargo, eu sou presbítero, se me chamar de irmão José eu não quero. Eu sou pastor, se me chamar de fulano eu não quero. Quer mérito, o menino quer mérito, quer aparecer. Mas homem, ele faz o que manda, na hora que quer. Mandou, ele vai. Se é pra guerra, tô pronto. Se é pra ir, eu vou. Se é pra fazer, eu faço. O homem está sempre preparado para guerra. Venho como porta-voz te dizer que Deus está levantando homens para a batalha. Homens que não diz não. Homem que está preparado. Não menino que critica. Não menino que defama. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Porque menino, amados queridos, quem age como menino, a Bíblia vai dizer, que Paulo vai dizer: chega, está na hora de eu dar uma sustância maior para vocês. É porque menino, a palavra de correção eu saio. Não prestou porque corrige. Menino questiona tudo, se é a posição, se eu tivesse lá eu faria melhor, se fosse eu era daquele jeito. Só que homem é diferente, homem é escolhido por Deus. Não importa quem prega, não importa quem louva, eu vou interceder, porque se Deus descer no ambiente eu recebo. Não importa quem prega, porque se prega a palavra eu recebo. Se é Deus que está falando eu quero, se é o Espírito que usa, não importa quem seja. Eu venho nesta noite dizer: Deus está separando homem de menino, porque Ele tem promessa para cumprir. Quando me foi dado a oportunidade de ministrar, eu falei com minha esposa lá no hotel ainda. Eu falei: meu Deus, eu queria dizer não. Só que uma ordem do general tem que ser cumprida, não é do jeito que eu quero, é do jeito que eu quero. Porque eu sei, amados queridos, eu já ouvi por aí que não gostam muito da palavra
que o Espírito Santo me usa, mas eu só quero te dizer algo. Infelizmente eu não faço do jeito que eu quero. Eu queria muito dizer que tu vai sair daqui abençoado. Eu queria muito dizer que Deus está andando na tua casa, visitando o teu lar, te dando um carro novo. Eu queria, mas quando eu me dobro o joelho pelas madrugadas, a palavra que Ele me é revelada e eu escrevo, porque não é do jeito que eu quero. Terceira lição que eu aprendo, quarta. A Bíblia vai dizer que Moisés vai dizer: vai à batalha, que eu vou subir ao monte, ao cume, com a vara de Deus. Pega isso aqui, ele vai subir com a vara. Olha aí. Nem sempre, amados queridos, batalha se vence com espadas. Aleluia, Deus. Aleluia. Às vezes é necessário usar a vara, a autoridade que Deus te deu lá na tua casa. Nem sempre vai ser com espada. Tem hora que é necessário usar a autoridade com aquele jovem que não submete, com aquele jovem que quer mandar, está debaixo do teu teto, mas quer falar mais alto que você. É hora de corrigir, é hora de usar a vara, a autoridade que Deus te deu com alguém que não se submete à autoridade. Porque às vezes quem não se submete, que critica demais, não está disposto a obedecer. E às vezes só a oração não dá jeito. O Pai conserta ele, Deus muda ele. Às vezes é necessário usar a autoridade que Deus delegou na mão de alguém. Terceiro, porque eu quero ser bem breve. Quarta, quinta lição: nem todos irão com você no teu propósito. Moisés sobe o monte, Moisés sobe ao cume. Só que a Bíblia diz que Arão e Hur vai com ele. Não vi em nenhum momento Moisés chamando ninguém. Eles foram. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Faz um churrasquinho na tua casa. Vai descer de monte. Eita Deus, tô lá. Se possível, vai até todo mundo. Eu sempre digo que na prosperidade é quando se aparecem os colegas. É bem assim. Prosperidade traz colegas. Prova traz amigos. Talvez você não entendeu ainda. Deus está separando a amizade de alguém aqui. Quem sabe você não está entendendo porque está sozinho. É Deus tirando aqueles que não vai trazer benefício. Quebra o vaso de alabastro aí, Jesus. Eu estou sozinho. Deus está passando a peneira na vida de alguém e está dizendo: só vou deixar alguém que quando você tiver para cair, quando você tiver para descer, ele vai pegar na tua mão e te colocar de pé para que você cumpra o propósito. Vou dar lugar nessa noite. Eu vou dar lugar porque o Espírito Santo quer falar com alguém. Na hora que Moisés mais precisa, a Bíblia diz que ele levanta a mão, pesou e arreia. Só que pega aqui uma coisa, mano. A mão levantou, cansou, ele não aguenta. Não estou falando de ninguém mais, ninguém menos que um homem que com um pedaço de pau faz o mar se abrir. Não estamos falando de ninguém mais, de ninguém menos
de que um patriarca mais conhecido da Bíblia, só que a mão pesa. E se você olhar, eu paro para analisar, mas vejo, na hora que a mão pesa e desce os braços, quem sabe, ele se dobra do cansaço, do peso. Eu vejo agora Arão e U falando assim: olha, vamos ajudá-lo, pega uma pedra, coloca para que ele sente, eu seguro de um lado e você do outro, porque amigo vai sempre estar preparado para a hora que você cair. Ele não vai criticar, não é Moisés, não é o escolhido, não é amigo, ele vai pegar você sentado e dizer: vamos junto, pode comigo, pode ajudar, vamos para o propósito. Aleluia. Sexta lição: submissão à autoridade. Tá ruim, mas vai piorar. Submissão. Quem era perito, quem estava perito para a guerra era Josué. Moisés não era de guerra. Só que em nenhum momento você vai ver Josué passar à frente da autoridade para a guerra. Aleluia! Ele só vai quando Moisés ordena. Sabe o que eu vejo com isso, amados queridos? Quem estava com uma vara nas mãos, a autoridade nas mãos, era Moisés. E não Josué. Ele respeita a autoridade que foi delegada a alguém maior que ele. Eu vim nesta noite te dizer: é hora de respeitar a autoridade que foi delegada para alguém. É hora de respeitar a vara que Deus concedeu na vida de alguém. Se é autoridade maior que você, submeta a autoridade. Ninguém chega ao propósito sem passar pelo conhecimento e autoridade divina. Oh, maravilha! Se submeta. Glória ao Rei da Glória, aleluia, Tá Jesus. pensando que é do teu jeito, mas eu tenho um dom de pregar, mas eu tenho um dom de louvar, eu tenho um dom de pastorear. Se tem alguém maior que você, se submeta. Deus escolheu ele, colocou ele, separou ele, e tu tem que submeter. Mas irmão José, se fosse eu pintava a igreja de azul ou de amarelo. Quando você tem uma igreja, você pinta. Quando for tua, tu pinta. Enquanto não for tua, se submeta à autoridade que Deus não estou de bajulação com ninguém, não. Está aqui o meu pastor. Em nenhum momento você vai ver eu conversar com ele no WhatsApp. Só quando ele me dá uma ordem: José, tu vai para tal lugar, eu vou. Nunca disse não. Se ele mandar eu ir para onde quer que mandar, eu vou. É porque eu quero? Não. Aleluia! Não ando na casa dele, ele não anda na minha, eu não ando papinho. Sabe por quê? Eu deixo sempre espaço para quando eu errar ele me corrigir. Submissão. Se o louvor não for do meu jeito, eu nem saio. Eu vou bater na boca. Se o louvor não for o que eu quero, eu não gostei do louvor, então não vou ensaiar. Ou se eu for ensaiar, eu fico lá, ó, paradinho, batendo com a boca. Se colocar alguém que é liderança tua, se submete. Se o louvor foi escolhido por ele, foi porque Deus mandou. Canta. Se tu é separado para cantar, é escolhido para ser regente, para cantar no coral, canta, porque tem alguém que é maior que você, que Deus separou e escolheu. Sexta lição, já encerro. Sétima. Tá bom, mas vai piorar. Quem recua na oração perde guerra.
recua na oração, perde guerra. Quem estava nesses 3 dias vai saber que guerra se vence no... Quem sabe dizer? Não podemos ir para a guerra se estivermos no... Não. No jardim nós temos que ir para a guerra. Nós não podemos ir para a guerra se estivermos no campo de batalha. Não toma decisões no campo de batalha. Não chama alguém para sentar e conversar no campo de batalha. Cuidado, escuta a palavra. Eu peguei esses 2 passos. Se eu tiver irado no campo de batalha, eu estou fora. Só tomo decisão agora no jardim. Porque no jardim tem amor. No jardim tem paz. Eu aprendi, viu, amados? Então não recua na oração, porque tu perde guerra. Se tu olhar a Bíblia vai dizer que Moisés, quando baixa a mão, o povo de Israel perde a batalha. Mas alguém levanta a mão dele de novo. Se você olhar mesmo que ele baixa a mão, o povo perde a batalha. Ele não sai da guerra, ele permanece na guerra. Mesmo que as mãos estão baixadas, está perdendo batalha, mas ele permanece na guerra, não recua. Enquanto você recuar na oração, o adversário te vence. Enquanto você não quiser se dobrar na presença de Deus, você será fragilizado para a guerra. Meu horário já foi. Vamos para a 8ª e finalizamos. Não abaixe suas mãos, nem saia do campo de guerra. Passo aqui e entrego. Vai dizer a Bíblia que Moisés baixa as mãos e o povo de Israel começa a perder a batalha. Quando Israel permanece vencendo, baixa as mãos, Abimeleque vence. Ergue a mão, o povo de Israel vence. Só que, amados queridos, aqui, quem estava baixando as mãos aqui por cansaço, era alguém que bateu na rocha e era da água. É alguém que atravessa todo Israel levando um povo da promessa, crítico, que criticava todos os minutos, mas que diariamente ouvia-se prodígios e maravilha através da vida de Moisés. Quem baixa as mãos aqui não é o irmão José, não, mas quem baixa as mãos aqui é alguém que com um pedaço de pau vence o exército mais poderoso daquela época, que era Faraó. Sabe o que eu vi aqui com isso? Se Moisés, sendo homem de Deus, com tamanha autoridade, baixou as mãos por cansaço, imagine a gente. Cansaço não é pecado. Cansaço não é pecado, não. O cansaço vem. Na trajetória da nossa vida, o cansaço vem. Na luta contra os nossos filhos, para estar com eles na presença, o cansaço vem. No casamento, quem sabe, foram 3 dias, foram 2 dias, mas nada mudou, o cansaço vem. Cansar é no ser humano, você só não pode sair da peleja, você só não pode desistir, você só não pode sair. Eu venho como um porta-voz do céu te dizer, quando o cansaço tentar a tua vida e não há mais força, Deus sempre vai enviar alguém para te dar suporte, levantar as tuas mãos e colocar você de pé. Eu venho te dizer, não desista, porque Deus está enviando suporte para você vencer a peleja. Deus vai separar alguém para
você vencer a peleja. O que você não pode é sair da guerra. Trago um esclarecimento para a igreja e um entrego para o pastor. Moisés cansa e as mãos abaixa. Arão e Ur ajuda que as mãos estejam de pé. As mãos de pé. Josué na peleja com a espada vence. O que eu trago com isso é: enquanto eu tentar andar sozinho, não vamos conseguir. Enquanto eu ser um crítico, em vez de ajudar alguém, enquanto eu não entender que se o pastor cair, eu tenho que dar suporte para que ele tenha